E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender um pouco como reproduzir sons no Arduino. A aula de hoje vai ser uma aula bem tranquila, bem fácil, e a gente vai botar em prática alguns conceitos de programação que a gente aprende durante o curso. A aula de hoje é bem mais simples do que algumas outras aulas que a gente já teve. E vocês vão ver que a reprodução desses sons no Arduino, que a gente vai utilizar um alto-falante, é bem simples. O Arduino permite que a gente reproduza diversas frequências sonoras utilizando somente uma função, no qual a gente vai especificar o valor da frequência do som que a gente quer reproduzir. Então, a gente pode utilizar um alto-falante qualquer desses encontrados em caixas de som, ou um buzzer também, que é um dispositivo muito comum, vende muito em lojas de eletrônica, que é aquele dispositivo que faz aquele barulho no computador quando dá algum problema, quando está faltando memória, enfim. Ele faz um apitozinho no computador, esse que é o buzzer. E a gente vai já ver ele. Então vamos lá? No Arduino, a gente pode reproduzir diversas frequências de som simplesmente utilizando essa função tone. A função tone ela aceita 3 parâmetros que devem ser especificados por nós, pelo programador. No caso, o primeiro parâmetro é o pino que a gente vai utilizar, no que a gente vai ligar o nosso alto-falante, pino digital. O segundo parâmetro é a frequência do som que a gente vai reproduzir. E o terceiro parâmetro é a duração desse nosso som. Esse terceiro parâmetro ele é opcional. A função ela funciona somente especificando o pino e a frequência do som. Essa frequência a gente especifica ela em Hz. E a duração é em milissegundos. Então o que a função tone vai fazer? Quando a gente chama a nossa função tone, quando a gente executa ela, ela vai gerar uma onda quadrada do valor da frequência que a gente especificou no parâmetro de frequência. E vai gerar essa onda em um dos pinos digitais do Arduino. Então a duração pode ser especificada, e caso ela não seja especificada, o som vai ser reproduzido indefinidamente até que a gente chame a função noTone. Essa função noTone é utilizada para parar de executar um som que esteja executando. E ela recebe somente um parâmetro, que é o número da porta, o número do pino que está executando, que está gerando a nossa onda quadrada. Um detalhe muito importante, pessoal: só um som pode ser reproduzido de cada vez. Bem, a utilização da função tone, está errado aqui, é 11. Deixa eu logo ajeitar. Então, de acordo ainda com as especificações da função tone no site do Arduino, a utilização das funções da função tone, ela gera uma interferência na saída PWM3 e 11 do Arduino. Então, esse detalhe é muito importante a gente saber, porque às vezes a gente está utilizando um projeto, a gente está desenvolvendo um código para fazer alguma coisa específica, e esse código pode ser que ele não funcione do jeito que a gente espera. E às vezes o nosso código nem está errado. O que acontece? Muitas das vezes, um dispositivo que a gente, ou algum código que a gente utiliza no Arduino, ele pode gerar pode gerar interferência em outros dispositivos que estejam conectados ao Arduino também. Pode gerar interferência em outras portas. Então, é muito importante a gente se atentar a isso, porque senão a gente pode buscar um erro, pensar que o nosso código está errado, mas quando na verdade é simplesmente uma interrupção gerada por um pino, ou por algum código, ou por outro dispositivo, etc. E nesse caso,
Quando a gente utiliza o tônio, ele gera uma interferência na saída 13 e 11 PWM do Arduino. Então, se você utilizar um buzzer e no mesmo Arduino quiser utilizar algum dispositivo com a saída PWM, pode ser que o resultado esperado não seja exatamente aquilo que você estivesse procurando, justamente por causa dessa interferência. Então é bom se atentar. No Arduino Mega isso não acontece, né? Conforme está especificado na função tone. Com a função tone não é possível gerar sons com frequência inferior a 31 Hz. Isso também é especificado no página oficial do Arduino. Se vocês quiserem dar uma olhada no restante das especificações, basta acessar arduino.cc e procurar a função tone. Essas são as coisas que eu considerei mais importantes para mostrar para vocês. Então, nosso experimento de hoje, a gente vai aprender como reproduzir sons com o Arduino. E a gente vai utilizar basicamente um Arduino, um buzzer ou um alto-falante. No caso, eu estou utilizando aqui um alto-falante de 4 ohms e alguns poucos watts para reproduzir um som para vocês, porque no alto-falante a melodia fica bem mais bonitinha, fica muito mais agradável de se ouvir. E por isso que eu escolhi o alto-falante, mas o buzzer também funciona da mesma forma. Reparem que tanto o buzzer quanto o alto-falante, ele tem um terminal positivo e um terminal negativo. Então, na hora de fazer a ligação com o Arduino, temos que atentar para a polaridade. A perninha do buzzer, que tem um lado maior, é o negativo, e a perninha menor é o positivo. Isso está indicado também no buzzer, tem um sinalzinho de mais na porta positiva. No caso, o buzzer que eu tenho aqui é o contrário. A perninha maior é o positivo, conforme está especificado em cima dele. Vamos precisar também da protobird e de alguns jumpers, somente para fazer a ligação mesmo. Para reproduzir os nossos sons no Arduino, a gente pode utilizar um alto-falante, que é esse dispositivo da figura à esquerda, ou simplesmente um buzzer, que é esse da direita. Como eu havia explicado, eu vou estar utilizando o alto-falante, que é um parecido com esse da imagem à esquerda. São diversas aplicações que nós temos utilizando o buzzer, viu galera? Dependendo do seu objetivo. Eles são muito utilizados em projetos de alarmes, nos quais um sensor de movimento detecta uma presença indesejada e o Arduino gera um som que é reproduzido por esse alto-falante. A gente pode também estar tocando melodias, etc. Então vamos lá a nossa programação. Então pessoal, basicamente a gente precisa especificar o nosso pino ao qual está ligado o buzzer como um pino de saída. Então o meu alto-falante aqui está ligado no pino digital 3. Então eu vou especificar aqui a porta 3 e sair. Para gerar nosso som, a gente vai utilizar o tone e eu vou especificar o pino, no caso é o 3, e a frequência que eu vou colocar 440 Hz. Eu não vou especificar a duração, eu vou carregar aqui para que vocês ouçam o funcionamento, para a gente poder ouvir esse som. Bem, eu acredito que vocês estejam ouvindo. Isso é o som de 440 Hz reproduzido no alto-falante. Eu vou aproximar aqui um pouco e a gente pode ouvir o nosso som aqui. Deixa eu desligar para eu poder continuar a aula. Então pessoal, basicamente é isso. Daqui em diante vão ser só variações. A gente vai só brincar um pouquinho com esse código, mas a função para executar o som é essa, o tone, e aí você especifica o parâmetro que você quiser. Vamos ver como é que funciona para a gente parar o som. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o Arduino rodando
executando o som por 1 segundo e eu vou parar a execução desse som também por 1 segundo. Lembrando que a função no tone a gente especifica somente o pino, não precisa de frequência nem nada. Então o que eu estou dizendo para o Arduino aqui? Arduino, executa o meu som durante 1 segundo e depois para de executar esse som por mais 1 segundo e fica repetindo isso enquanto o Arduino estiver ligado. Então vamos lá. Bom, vocês devem estar ouvindo. Isso equivale ao exemplo de piscar um LED, só que no caso eu estou executando um som. Estou reproduzindo um som. Vou desligar aqui. Vamos fazer um código para varrer, para executar diversas frequências. Vamos percorrer as frequências de 31 até 1023 da seguinte forma. Vamos fazer um código para ir aumentando a frequência gradativamente da seguinte forma. Eu vou declarar aqui um contador que ele vai começar de 31 Hz, ele vai representar a minha frequência. Eu vou chamar de frequência. O valor inicial vai ser 31, porque conforme a gente tinha visto lá na descrição, valores inferiores a 31 Hz o Arduino não reproduz. Então, deixa começar de 31. E aí o que eu vou fazer? A cada vez que a função loop for executada, eu vou incrementar o valor desse meu contador. Então eu vou dar um pequeno espaço aqui, que eu vou definir 50 milissegundos. E após isso, a frequência ela vai ser incrementada em 1 unidade. Então tá, cada vez que a função loop for executada, ele vai executar a música na minha frequência especificada, vai manter tocando por essa quantidade de tempo aqui, 50 milissegundos, e após isso vai incrementar o valor da minha frequência. Deixa eu ligar aqui e eu vou carregar o código para o Arduino. Como vocês devem estar ouvindo, a frequência está aumentando. Está cada vez ficando mais agudo o som. Enquanto o som estiver na faixa audível do ser humano, que é até 20.000 Hz, a gente vai estar ouvindo tranquilamente. Acima desse valor, a gente não vai mais ouvir esse som. Então reparem que se eu diminuir aqui esse tempo, esse delay, a frequência vai aumentar mais rapidamente. Então mais rapidamente ele vai ficar agudo. Eu sempre acho legal mostrar para vocês as coisas que vocês não devem fazer, que é para vocês não caírem nos erros que eu caí quando eu estava iniciando.
Se eu começar essa frequência aqui do valor 0, provavelmente algo estranho pode acontecer, já que o Arduino só reproduz uma frequência de 31 Hz para cima. Eu vou voltar aqui para 50 e bora ver o que acontece se a frequência começar de 0 Hz. Reparem que até 31 Hz ele gerou um som meio esquisito. Eu vou reiniciar aqui para vocês ouvirem melhor. Isso acontece justamente pela especificação da função lá. Sons inferiores a 31 Hz não são reproduzidos ou então são reproduzidos de forma incorreta. Então, pessoal, só para finalizar, gostaria de mostrar para vocês esse exemplo que eu encontrei nesse site, seucurso.com.br, no qual também utiliza um alto-falante, eu utilizo um alto-falante parecido com esse. E utilizando o conceito de notas musicais, sabendo a frequência e a duração das notas, de acordo com esse quadro aqui, a gente pode reproduzir notas no Arduino. E é justamente o que faz esse código aqui embaixo, que eu vou copiar e colar aqui no nosso Arduino. Então, basicamente, o que esse código faz? A gente tem aqui as nossas notas musicais e a gente define para elas um valor de frequência. No caso, o Dó é 262 Hz, até o Si, que é 523 Hz. E aí eu declaro o pino 3, que é onde meu alto-falante está ligado, como saída. E ó, eu vou executar o tone e vou reproduzir de Dó até o Si. No caso, faltou o Si aqui, tá só até o Lá. Eu vou acrescentar mais uma linha aqui, 3 Si. Dá mais um delayzinho. E eu vou carregar no Arduino. Eu vou reproduzir as minhas 7 notas musicais, de Dó até Si, no meu alto-falante. Reparem que após a reprodução dessas 7 notas musicais, vão se passar 5 segundos em que o Arduino não vai reproduzir nada e depois volta a reproduzir esses sons. Deixa eu ligar aqui e resetar o Arduino. Então, essa foi a reprodução dos nossos 7 notas. E após os 5 segundos ele voltou a reproduzir, conforme eu especifiquei no código. Mas aqui embaixo, deixa eu desligar aqui para poder continuar a aula. Mas aqui embaixo tem um outro exemplo que é para reproduzir essa melodia aqui. Bom, eu confesso para vocês que eu não sei nada de partituras musicais, mas o que o autor fez foi, utilizando essa partitura e os conceitos de música, que ele deve saber muito melhor do que eu, ele reproduziu todas as notas dessa música para compor a melodia, de forma que ele compôs a melodia inteira. Então, o código é esse. Vou copiar e colar para o Arduino. Então, ó, bem aqui eu tenho um vetor que vai guardar as notas musicais da música toda, e aqui um vetor de tempo, que é o tempo entre uma nota e outra. Então, ó, o que ele faz? Ele executa a função tone, que vai reproduzir a música no pino 3, e vai reproduzir a melodia, a nota especificada, com o tempo de duração, que vai ser o tempo especificado aqui no meu vetor de tempo. Então é isso, vamos executar e vamos ver como funciona. Para quem sabe
caso vocês saibam partitura, vocês podem utilizar isso para gerar, para reproduzir outras músicas e testar para ver como fica. Vamos carregar aqui. Agora sim. Então, a melodia foi reproduzida. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se vocês quiserem o link do código da melodia que a gente reproduziu, tá aqui o site, o seucurso.com.br. E se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto, eu recomendo a leitura desses artigos. Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham aprendido mesmo como reproduzir sons no Arduino. E é isso, pessoal. Obrigado por terem assistido e até a próxima. Valeu!